preguei dos versos 1 ao 27. Ficou faltando os versículos 28 e 29. Então hoje nós vamos concluir a segunda parte da mensagem de domingo, tá? Prometo aos irmãos que nas próximas oportunidades nós vamos falar de igreja. O que é uma igreja? Acho que é importante nós sabermos isso, né? Vamos falar sobre igreja. Então, hoje, em 1 João capítulo 2, quer dizer, versículos 28 e 29, né? Nós vamos trabalhar dois blocos, tá? Duas partes só, certo? Com o seguinte tema: os filhos de Deus que permanecem em Cristo, que estão em Cristo, têm segurança quando Cristo se manifestar. E quando Cristo se manifestar, os que estão nele não serão envergonhados, pois como ele, Jesus, é justo, devemos tomar conhecimento que os praticantes da justiça são nascidos de Deus. Agora, esse tema, você vai ver que nesses dois versículos está isso. Vamos ler? Você vê? Sim, queridos, permanecer nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Quem são os praticantes da justiça? Uma pergunta. Se a gente fosse olhar na lógica que o João está dizendo que os praticantes da justiça são as pessoas, os filhos de Deus. Os praticantes da justiça são os filhos de Deus, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aí o que é que Jesus diz? Qual é a promessa que Jesus dá para os filhos de Deus que buscam a justiça? Bem-aventurados os que buscam a justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus. Os filhos de Deus são os filhos da justiça. Que justiça? Aí a gente tem que trabalhar que justiça é essa que Deus, que João está pregando, que ele aprendeu com Jesus. João não aprendeu só, João aprendeu com quem? Com Jesus, andando com Jesus, comendo com Jesus, vendo o que Jesus dizia, ouvindo e falando o que Jesus falava. João, ele quer dizer que é a justiça de Deus, ou seja, o reino de Deus, as coisas concernentes ao seu reino, a sua justiça, a sua autoridade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Então, ou seja, as pessoas que têm fome e sede de justiça, não é a justiça desse mundo, é na justiça de Deus que ele está falando aqui, tá certo? Então, verso 29, no verso 29 aí, em João, né? Os filhos de Deus que estão em Cristo, ele deixa bem claro, os filhos de Deus que estão em Cristo. O que ele quer dizer com isso? Eles estão o quê? Segundo os dois versículos, os filhos de Deus estão em quê? Primeira coisa, eles estão em segurança. Você vê? Pode ficar relendo assim, você vai ver que os filhos de Deus que estão em Cristo, eles estão em quê? Em segurança. Que segurança? A segurança da salvação. A segurança da salvação, que não depende do homem, mas depende de Deus. Deus nos assegurou a salvação mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Se a salvação, irmão, dependesse da nossa própria força, estávamos perdidos. Pergunta até hoje, eu mesmo. Eu já acordei pecando. Se a salvação dependesse de mim, hoje eu estava perdido, porque eu acordei hoje pecando. Aí você diz, nossa, o pastor acordou pecando? Lógico, porque eu estou no corpo da carne e a carne me leva a pecar. Não foi porque eu fiz um ato de adultério, não foi porque eu cometi uma mentira, mas só o fato de eu pensar alguma coisa que desagradou a Deus, eu já pequei. Só o fato de estar andando na rua e olhar e o pensamento ser sujo e impuro, eu pequei. Então se a salvação dependesse da minha segurança, ele estava perdido e você também. Entendeu? Então João está dizendo, os filhos de Deus têm segurança, né? Em
estão em segurança, pois sua segurança não é sua própria força. Nossa força se acaba, irmãos. Nossa força se acaba, seja numa enfermidade, seja na velhice, um dia nossa força se acaba. A força acaba. Então, já pensou se a gente confiar na nossa própria força para sermos salvos, estamos perdidos. A nossa força não pode dar, nossos esforços não servem para nada. Não servem para nada. Uma outra coisa que ele fala nos versículos 28 e 29, ele fala assim: os que estão em Cristo, ele fala lá, pode ler, estão ligados a Ele, não terão do que se envergonhar, pois amam a sua vinda. Olha, que coisa fantástica. João está dizendo que os que estão ligados em Jesus, que os que estão em Cristo, olha só, não terão do que se envergonhar, não terão vergonha de nada. Por quê? Porque eles amam o quê? A vida dele. No verso 28 ele fala, eles amam, eles querem, eles desejam a vida dele. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, não tem coisa mais fantástica que Jesus voltasse hoje. Sabia disso? Eu sei que muitas vezes nós estamos acostumados com o nosso conforto do lar, nossa cama, nosso cobertor, nossa comida na geladeira, nosso sala de micro-ondas, e o que seja. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Acorda para mim, por favor, de Deus. A vida de Jesus é tão preciosa e tão maravilhosa que, meu irmão, a gente tem que desejar a vinda dele com alegria. Sabe por quê? Porque vai se acabar a corrupção, vai se acabar o pecado, vai se acabar as enfermidades. Você não vai ver mais ninguém morrendo de câncer, você não vai mais ver ninguém morrendo de não vai ver ninguém fazendo tragédia mais com bomba, explodindo, destruindo pessoas, ameaçando guerra. Meu irmão, acabou! Entendeu? Quando ele vier, acabou! Por isso que Paulo diz, eu venho por perda, todas as coisas dessa vida. Por Cristo Jesus, eu venho por perda, tudo nessa vida. Porque Paulo sabe que nessa vida, Paulo sabe que se a gente morrer hoje, irmãos, tudo que nós construímos fica para os outros. Eu quero nos apegar. Como minha mãe disse, certo? A gente vai ficar com a semente, a gente vai partir. Não, a vida de Jesus, porque até a morte vai ser afastada, não vai ter mais morte, não vai ter mais dores, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais problemas, não vai ter mais nada. É só bênção. Tudo vai voltar como o jardim paz, organizado de novo, o paraíso. Não convém, sabe, a nossa fé. Se Deus lhe der, desfrute. Se Deus não lhe der, amém. Se Deus lhe der, desfrute, mas lembre-se que tem algo muito mais sublime, muito mais superior, maior, melhor do que essa vida aqui. Não se acostume. Aqueles que são de Cristo amam a sua vida. Eu vejo a hora de Jesus voltar, irmãos. 2 Timóteo 4,8, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Acompanha aí. Ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada. Olha, que coisa linda. Paulo está dizendo que a coroa da justiça já está guardada, esperando por ele. Jesus não está dizendo que, não, peraí, Paulo, se você pecar, eu destruo aqui essa coroa. Não, ele está dizendo que está guardado. Quando você chegar com saudade de casa, quando você chegar em casa, Paulo, você vai receber a sua coroa. Certo? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua. Você quer identificar que a pessoa é crente? Há muitos sinais, existem vários, mas aqui está o sinal. Ela todos os dias esperar a volta de Jesus.
ansiosamente. Viver, irmãos, cristão tem que viver ansioso. A cada dia. Viver como se a qualquer momento vai encontrar com o seu destino. Segunda Crônicas, versos 28 e 29. João extraía esse pensamento e ele diz assim como Cristo é justo, os nascidos de Deus também amam a justiça de Deus e o conhecimento que os praticantes da justiça são o quê? Nascidos de Deus. Ou seja, quem pratica a injustiça não é nascido de Deus. Se você conhece algum injusto ou injustos, pessoas injustas, elas não são nascidas de Deus, ou nascidas de Deus, praticam a justiça. Certo? Ou seja, devemos ser justos, não por uma justiça própria, mas com a justa justiça de Deus, como está escrito em Romanos 17. Bem, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso quer dizer o quê? Que o justo viverá pela fé, não é que o justo, por causa das suas necessidades simples, não é por causa das suas necessidades comuns, que ele vai estar todo dia dizendo: Deus, o justo viverá pela fé, então eu tenho fé, Senhor, que o Senhor vai suprir minhas necessidades. Eu já falei isso aqui várias vezes. Lá na minha cidade é cheio, na minha cidade é um caldeirão da teologia da prosperidade. No Brasil, lá tem um seminário e tem igreja da teologia da prosperidade. E lá o costume é que você para na igreja com o seu carro, e o seu carro for o carrão do ano, os irmãos que estão lá, ou desempregados, ou que têm esse conceito de que o justo viverá pela fé, eles pegam, botam a mão no seu carro e dizem assim: Senhor, eu chamo a existência o que não existe, um dia esse carro será meu, o justo viverá pela fé. Uma explicação da fé totalmente distorcida e totalmente desviada da verdade. Aqui o justo viverá pela fé quer dizer que a justiça de Deus justifica o justo, certo? Que tem fé nele para a salvação, não é para as coisas materiais. Ou seja, Deus, Ele não está prometendo que porque você tem fé, Ele vai lhe dar riquezas, não. Ele está dizendo a você que Ele dará a maior riqueza de todas, a salvação. Então, se você tiver salvação, escute bem, água, feijão e sal para comer, você é o homem mais rico do mundo, Deus sabe. Sabe disso? Não se frustre se você não tiver mais nada. Paulo diz: eu sei ser pobre, eu sei ser rico, sabe? Eu sei ser isso, Aí depois ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas tem gente que só pega esse versículo e não olha o que ele disse anteriormente na oração dele, o que ele diz antes, na carta. Ele diz: olha, eu passei por isso, foi aquilo, foi assim, foi assim, foi assim. Hoje eu posso dizer: tudo posso naquele que me fortalece. A pessoa de fé, ela sabe viver em qualquer circunstância da vida. Ela não vive só numa circunstância. Estou feliz porque hoje eu estou tomando sorvete numa piscina, com 5 litros de Coca-Cola aqui e o churrasco está assando ali. Tudo posso naquele que me fortalece. Não, está distorcido esse negócio. Em qualquer circunstância da vida, seja nesse momento, seja na escassez, Paulo disse, seja em fome, seja em prisões, seja na abundância, seja na pobreza, tudo posso naquele que me fortalece. Você entendeu? Isso é fé genuína. Fé como a gente diz no sertão, sangue no olho, no hábito, no treino. Essa é a fé. Agora a fé que se respalda nas coisas que pode dar, meu irmão, pelo amor de Deus, eu convido essa pessoa a ir lá para a África pregar essa fé. Se ela conseguir, se for a fé verdadeira, coisas materiais, ela vai lá para a África, onde as pessoas estão passando por miséria, e ela leva essa fé para lá, porque lá está precisando das pessoas restaurar a vida social deles.
ele quis também dizer que os que conhecem essa justiça já não andam nos preceitos e doutrinas dos homens mundanos. Lembra de domingo que eu falei? Dos homens mundanos, com uma consciência cauterizada pela distorção das verdades de Deus. Estes que assim procedem são os anticristos. Lembra que ele falou? Os versos anteriores. João está dizendo o seguinte: os que não são de Cristo, sabe? Os que não são de Cristo, sabe? Eles não amam a justiça, eles não querem a justiça. O que é que eles querem? O que é que eles querem? Desvirtuar, distorcer a verdade e viver na mentira. E eu vou dizer para vocês, irmãos, a pior mentira, sabe qual é? É você usar o nome de Deus e colocar uma mentira nele. É terrível. Você usar o nome de Deus e colocar a mentira nele. Chega a ser uma blasfêmia, não contra o Espírito Santo, mas contra Deus. Então assim eram os anticristos. Naquela época de João, o problema de João não era a teologia da prosperidade, mas o problema de João era as seitas o gnosticismo, ou o agnosticismo da época. Que dizia o quê? Que dizia que Jesus não veio em carne, que Jesus só era Espírito. Aí os apóstolos tinham esse problema na igreja. Entendeu? Que eles eram contra a ressurreição, era contra um monte de coisa. Os apóstolos tinham essa dificuldade na igreja e tinham que combater. Por isso que João está escrevendo essa carta. Jesus escreveu, filhinhos, para que não deis ouvidos aos anticristos. É isso que ele está dizendo. Não deis ouvidos àqueles que não acreditam que Cristo veio em carne. Ele veio em carne, né? Ele veio em vida. Outra coisa, ele diz: os nascidos de Deus conhecem a verdade e não se convencem com as mentiras dos homens mundanos. Tem homem mais mundano que ele usar o nome de Cristo, prometer riqueza para você, entendeu? E de repente você vê que o camarada um dia você descobriu que o camarada está usando a palavra de Deus para falar mentiras em nome de Deus. Homens mundanos. Hoje nós temos homens mundanos, cada dia mais ricos, usando a fé das pessoas. Eu não sei qual é o pior, se é ele que está enganando, se aproveitando, ou se é as pessoas que estão indo lá dar tudo que tem. Eu não sei qual é o pior dessas pessoas. Eu não sei. Mas é incrível, gente, como no Brasil é fácil. No Brasil é fácil enganar as pessoas, tá? O Brasil é muito fácil. Fácil. Qualquer um pode abrir uma igreja, qualquer um pode fazer campanha milagrosa e as pessoas vão com a sua fé. São enganosos. Segundo ponto, o que é ser filho de Deus? O que é ser filho de Deus? Eu e você, nós temos que saber o que é ser filho. Senão eu estou perdido. Sabe? Ele fala já perdido, ele fala sobre isso. Os filhos de Deus. Filho de Deus é uma expressão encontrada no Antigo Novo Testamento. Este termo refere-se tanto a quem é o ser angelical como a seres humanos. Porém, o destaque maior é a Cristo, quando refere-se o ser, o primogênito, o unigênito, Filho de Deus. Ser Filho de Deus é um grande privilégio, pois a Bíblia afirma que não devemos atribuir a qualquer um que seja tal bênção, pois só os salvos recebem este encargo, esta referência de serem filhos de Deus. Só os salvos são os filhos de Deus. Nós não podemos dizer que qualquer um é filho de Deus. Não me leva a mal, vou mostrar para você daqui. Primeira referência que a gente vê na Bíblia sobre filhos de Deus são os seres humanos, aqueles que são salvos, que Deus tirou ele, certo? Tirou ele do
pecado e trouxe para a sua salvação. Vamos ver aí algum texto da palavra de Deus. 1 João 3:1. Fala quem são os filhos de Deus. 1 João 3:1. Vou botar aí, irmãos. Vede que mesmo amor nós tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como o quê? Filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, não nos conhece, porquanto não conhecemos. Somos nós, filhos de Deus. Lembre-se disso. Você pensar o que Jesus é filho de Deus. João 1, verso 12 a 13, os filhos de Deus sejam belos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem que são donos, os quais não nasceram de quê? Do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olha aqui, Romanos, abre aí Romanos 8,16, mostrando que são os filhos de Deus. Romanos 8,16. O próprio Espírito, veja que Espírito está em maiúsculo, se referindo à pessoa do Espírito Santo. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, ou seja, o Espírito de Deus testemunha ao meu Espírito, à minha alma que está dentro de mim, que somos filhos de Deus. É lá dentro de nós que está o perfeito de Deus. Gálatas 3, versículo 26 e 27. Fala que somos filhos. 3, 26 e 27. Porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo fostes revestidos. Você viu a condição de ser filho de Deus? Tem que estar em quem? Em Cristo. Gálatas 4, agora vai para o capítulo 4, versos de 4 a 5. Acompanha aí. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebesses a adoção de... Então ninguém nasce filho, é adotado. Lembre-se disso. Ninguém nasce filho de Deus. É por adoção de Deus que nós nos tornamos. Quando entregamos nossa vida a Jesus, Jesus te chamou, tocou. Você entrega a sua vida a Jesus, porque Ele lhe chamou primeiro. Você entrega a vida a Ele, passa a ser agora filho adotado de Deus. Deuteronômio 14, vai no Antigo Testamento, fala dos filhos de Deus. Deuteronômio 14, o versos 1 e 2. Acompanhe na sua vida.
cuidou. Sois filhos do Senhor vosso Deus, portanto jamais vos marcareis com cortes do corpo, nem raspem a frente da cabeça por causa dos mortos. Portanto sois um povo consagrado a Yahvé, o nome de Deus em hebraico, Yahvé, certo? A Deus, ao teu Deus, dentre todos os povos da face da terra. Yahvé vos escolheu para seres o seu tesouro pessoal. Percebeu que não é um homem que escolhe? Quem escolheu? Foi Deus. Vos escolheu. Deus vos escolheu para ser o tesouro dele na terra. Os seus filhos. Lembre-se disso. Vamos agora para Oséias 1:10. Nós, seres humanos, filhos de Deus. Oséias 1:10. Apesar de tudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, não sois meu povo, eles passarão a ser chamados filhos do Deus vivo. São os filhos de Deus. Mateus 5:9, penúltimo texto aí para a gente ver. Somos filhos de Deus. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de quê? Filhos de Deus. 1 João do Novo 3:10. Filhos de Deus, seres humanos. Ele chamou, ele convocou pelo seu sangue, filho de Deus. 1 João 3:10. Deste modo conhecemos que são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Quem é filho do diabo? Os que têm ódio e que não amam o seu próximo. Quem são os filhos de Deus? Os que praticam a justiça e que amam o seu próximo. Ok? Os filhos de Deus anjos. Vamos aqui, Jó capítulo 1. A Bíblia também chama de filhos de Deus os anjos. Vimos os seres humanos, os salvos. Agora vamos para Jó, capítulo 1, versículo 6. Depois de Jó nós vamos para Jó 2:1 e depois 38:7, tá bom? 1:6. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, tá vendo? Os anjos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satanás, Satã, o acusador, aproximou-se também do povo. 2:1, tá vendo os anjos? 2:1 de Jó. Em um outro dia, os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante o Senhor, e Satanás, o acusador, também estava entre eles, para da mesma maneira ser ouvido por Deus. Note que está falando do mesmo assunto, os filhos de Deus, capítulo 2, verso 1, tem a expressão filho de Deus, mas está falando do mesmo assunto. 38, verso 7 de Jó. Enquanto os luzeiros matutinos, como a alva,
juntos cantavam a todos os anjos, filhos de Deus, brandavam de júbilo. Olha, os anjos também são filhos de Deus. Agora nós vamos, para terminar, nós vamos para Jesus, o Filho de Deus. Agora, Filho de Deus por letra maiúscula, certo? Jesus. Jesus é o verdadeiro e genuíno Filho de Deus. Ele foi e é a verdadeira manifestação da glória de Deus e do seu poder aqui na terra. Ok? 1 João 5,5. 1 João capítulo 5, verso 5. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que veio Jesus é o. Quem é que venceu o mundo? Quem veio Jesus é o Filho. Jesus é o Filho unigênito de Deus. João 3, 16 a 18. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha só, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que ele já está condenado? Porque não há nem o Filho unigênito de Deus. Lucas 3, 22 fala sobre isso, certo? Gálatas 2, 16, 1 João 4, Mateus 16, todas essas vezes relatam que Jesus é o Filho unigênito, pois Deus é primogênito é o primeiro. Unigênito que é único. Deus não fez outro semelhante a Jesus e ter outro filho, não. Jesus é o único, como também é o primeiro, certo? Entre muitos irmãos, como diz a palavra. Primeiro, porque ele é o primeiro filho de Deus entre nós, os filhos de Deus. E é o único, porque Deus não fez outro da sua mesma essência para ser igual a ele, como Jesus. Ok, irmãos? Então, meus queridos, lembremos que João, ele, na sua carta, ele está dizendo filhinhos. Não é uma coisa simples. João está falando da coisa assim, filhinhos, como se fosse apenas um ato simples. Ele está falando, olha, filhos de Deus, prestem atenção. E aí, você ouviu a pregação domingo e você ouviu aqui hoje a última parte do que Deus está nos falando, certo? Então, que meu irmão, você possa guardar no seu coração a verdade. E a palavra de Deus diz que a verdade vos libertará. Lembre-se disso. A mentira não te liberta. A mentira te mantém preso. A verdade te libertará. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lembre-se disso. Lembre-se disso. A verdade, que é a palavra de Deus, liberta. Não te mantém, não se mantém. A pessoa que quer a verdade, ela não se mantém na mentira. João diz: filhinhos, filhos de Deus, atente para isso, né? Acorda, porque nós estamos vivendo, irmãos, o último momento. E a estratégia de Satanás hoje, sabe qual é? É nos prender às coisas dessa vida. As coisas dessa vida, nos prender nisso. Ele quer nos prender, ele quer nos seduzir, nos prender nas coisas dessa vida. E o que é que são as coisas dessa vida que nos prendem? Coisas materiais, dinheiro, sedução, ele quer nos prender nisso. Não tem que você não deva buscar desfrutar essas coisas. Eu não estou falando isso não, irmão. Eu estou falando o seguinte: que você desfrutar de uma coisa é uma coisa, agora você se prender e idolatrar aquela coisa, aí já é outro negócio, é um problema. Quando a pessoa se prende às coisas dessa vida, é como se ela dissesse assim: eu não consigo
viver sem isso. Nós devemos dizer assim: eu não consigo viver sem Deus. Eu não consigo viver sem isso. Uma pessoa que visita está dizendo: eu sou escravo disso. Eu não consigo viver sem dinheiro, escravo de dinheiro. Eu não consigo viver sem rede social, escravo. Eu não consigo sem escravo. A palavra de Deus diz: agora já não sois mais escravos, agora sois livres. Livres. Realmente você é livre, irmão. Você só se prende se quiser assumir essa vida. Você desfruta dela, mas ela não é. Certo? Você desfruta das coisas boas que Deus te proporciona, mas elas não são teu Deus. Elas não te prendem. Porque você é filho e filha de Deus. Se você é, essas coisas não vão te prender, não vão te seduzir, não vão te escravizar. Se a pessoa não é filho de Deus, é do diabo. Você viu o que João disse? 3,10, 1 João 3,10. Os filhos do diabo, eles são presos às coisas dessa vida. Porque o diabo não promete nada no céu. Você já viu Satanás prometer alguma coisa no céu? Não, porque ele não é do céu. Ele só promete as coisas dessa vida, porque ele sabe que essa vida, lhe prendendo, lhe leva para o inferno. Feche seus olhos, baixe sua cabeça nesse momento. E você hoje tem mais uma oportunidade, sabe? Você que não é de Cristo ainda, você que não tomou a sua decisão, Deus está te chamando, e você não tomou a sua decisão ainda. Você hoje tem a oportunidade de se tornar filho ou filha de Deus. Hoje, Jesus está te convidando a dar um passo maior, porque o convite vem dele, não é de você, não é que você escolhe, ele que escolhe primeiro. Charles Spurgeon disse: você escolheu Deus porque ele te escolheu primeiro. Você está sendo escolhido hoje. Deus hoje te selecionou para ser filho ou filha de Deus. Hoje, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque isso é para sempre. Isso é uma coisa eterna. Isso é infinita, não se acaba. É para sempre. Assim como o Espírito Santo é para sempre, assim nós nos tornamos filhos e filhos de Deus para sempre. Não é para daqui a pouco, mais ou menos. Para sempre. Deus hoje está te convidando hoje a ser filho e filho de Deus. Hoje. Alguém hoje quer entregar sua vida a Jesus? Eu posso orar por você. Eu posso orar por você e por você. Alguém quer entregar hoje sua vida a Jesus e dizer: eu quero me tornar filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Alguém quer sua vida a Jesus? Não, espere, olha, amém. 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 Seja bem-vinda, minha irmã. Mais uma filha de Deus. Alguém mais quer entregar sua vida a Jesus? Não perde tempo, porque Deus quer perdoar os teus pecados. Quem hoje quer tornar-se filho ou filho de Deus, levante hoje, não perca seu tempo. Jesus te escolheu primeiro para que você escolha Ele. Quem hoje quer entregar sua vida a Jesus? Eu estou muito feliz pela palavra de Deus nessa noite. Alguém hoje quer entregar, mais alguém quer entregar sua vida a Jesus, se tornar filho de Deus? Não, que Deus me dê mais uma oportunidade da próxima. Amém. Ore comigo, minha irmã. Você que está aí de pé, ore comigo, junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, me perdoa de todo pecado. Nesse momento, escreve meu nome no livro da vida eterna. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue que me purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor Jesus, porque lá naquela cruz o Senhor agonizou, morreu por mim para me dar a sua salvação. Diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor me recebe hoje como filho de Deus. Obrigado, Jesus, pela tua salvação. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Agora, meu irmão, deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor confirme agora, meu Deus, toda a oração que foi feita por essa irmã aqui nessa noite. Que o nome dela realmente seja escrito no livro da vida eterna. Que ela possa, meu Deus, no livro em todo o Senhor ser reconhecida como filho. Em nome de Jesus eu creio, porque não foi por minha oração, mas porque ela se viu agora, se tornar filho de Deus. Que ela se torne agora, por causa de Cristo ter chamado ela primeiro, filha de Deus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, seja bem-vindo ao reino de Deus, ao povo da igreja. Amém. Dê um abraço para a irmã para a igreja.
Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor